Graça e paz para todos, meus queridos irmãos, na fé em Cristo. Nesta noite, nós queremos trazer mais um assunto aqui para a meditação. Nossa meditação, né? A minha, é a sua, de quem assistir esse vídeo. E nós, irmãos, quanto mais nós vamos estudando a palavra, meditando na palavra, nós vai só descobrindo o quanto a religião ela fez para enganar a humanidade, enganar o povo, né? O povo é como diz um certo senhor aí do YouTube, ele tem uns assuntos polêmicos, é futurista, mas ele sempre diz que o povo foi enganado pela religião. Então eu concordo nessa parte, porque não é de agora que o povo são enganados. Desde quando aconteceu a grande tribulação, que dali por diante, a partir do começo do segundo século, que começa o engano religioso. Este engano veio pelos homens chamados pais da igreja. Veja que os pais da igreja não foram os apóstolos. Pai da igreja que existe. Não foram os apóstolos, nem foi o Cristo. E sim, eu não sei, não lembro bem o nome deles, mas acho que é Justino, Irineu, vários deles lá, que são chamados de pais da igreja. E a igreja, essas igrejas só usou de engano para esconder a verdade das pessoas até a data de hoje. Por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15 de Gênesis, é dito pela religião, pelos estudiosos, teólogos, que essa expressão do capítulo 3, versículo 15, que diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Bom, é dito uma expressão nos pregadores, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Já ouvi muito isso. Também até acho que já cheguei até a pregar isso. Mas veja que aqui a expressão aqui na Bíblia, e olha que essa é a Bíblia Almeida corrigida, não diz isso. Diz que ele colocou inimizade entre a mulher e a serpente, e entre a semente da serpente e a semente da mulher. Aí é passado para nós que isso aqui foi a promessa do Salvador da humanidade, do mundo. E nós acreditamos que era assim como eles dizem. Mas o que você vê
essa, essa inimizade da semente da mulher com a semente da serpente não existe até a data de hoje, mesmo que Satanás, como diz que existiu um Satanás, esse Satanás foi destruído pelo Salvador de Israel. Eu estou de acordo com quem tem concordado que Cristo não foi o Salvador de toda a humanidade, não menosprezando o Salvador dos judeus, se o Pai tivesse constituído ele como Salvador de toda a humanidade, então o plano de Deus tinha abrangido toda a humanidade na época, e não foi assim. Então, quando diz que ele é Salvador da humanidade, não é, e sim dos judeus. E aqui esse versículo não está falando que essa pessoa aqui era a promessa do Salvador da humanidade. Essa palavra foi uma maldição que Deus lançou, uma inimizade do homem realmente com a serpente. Qual é o processo que acontece quando o homem é atacado por uma serpente, ou antes dela atacar? O processo é esmagar a cabeça da serpente. Isso acontece até a data de hoje. A serpente, se o homem não tiver cuidado, ela morde o calcanhar do homem. E a mulher e o homem, que é a semente da mulher, esta fere a cabeça da serpente. Mas disseram aqui que era o Salvador prometido, aqui a promessa da salvação. Mas não é aqui. O conceito que nós temos que compreender na Escritura Sagrada, ou na Escritura, já nem pelo que nós vê, a Bíblia contém a Escritura Sagrada, mas ela não é Bíblia Sagrada coisa nenhuma. O que nós podemos ver deste conceito aqui, que quando Deus fez o novo pacto com Noé, depois que destruiu a geração com o dilúvio, ele fez um pacto eterno. Não foi um pacto que ele fez para depois quebrar, não. Ali foi um concerto para sempre. E não mudaria esse concerto. Porque Deus sabia que o homem ia continuar pecando, sendo violento, derramar sangue. Logo ele fala lá, quando fala para Noé, que quem derramasse o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue seria derramado. Deus sabia que o homem ia praticar essas coisas. E ali ele fez uma aliança eterna com o homem. Se nós for procurar aqui versículo, nós vamos ver Deus dando a sentença de todas as coisas. E ali criando os estatutos. Um deles, você vê que é o arco celeste, que é a aliança eterna ali de Deus, uma aliança eterna. Enquanto o arco celeste aparecer, Deus vê e lembra, e não mais destruirá a terra com dilúvio, nem toda a carne com dilúvio. Mas, e aí? E como fica a salvação? Essa salvação que hoje é pregada, nunca foi pregada por Deus. Deus nunca mandou ninguém pregá-la para nós. E sim, mandou pregar o Evangelho para o povo do reino. Nada tem a ver com a gente, e sim o povo do seu reino. Vamos ler o que diz lá em Mateus, capítulo 13 de Mateus, versículo 38 em diante, que diz: fizeram uma pergunta a Cristo:
quando a lei sobre o joio. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Boa semente, filho do reino. Os herdeiros do reino, aqueles que herdariam o reino, que eram fiéis, que eram tementes a Deus, esses eram os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Quem? Fariseu, todo aquele povo maligno que estava ali dentro do reino, chamado de adversário de Deus, né? Opositores. Quem foi que ao tempo todo o Messias pregando, ensinando, ficava como opositor dele? Não eram os fariseus, os escribas, os sacerdotes? Era esse povo aí que ele ia tirar do seu reino, que era o joio, que estava ali dentro do reino de Israel, fazendo o povo errar. Tem uma passagem de ai de fariseu hipócrita, escriba, fariseu hipócrita, que percorre a terra para fazer um prosélito. Veja, era esse povo que estava ali. Ele estava ali condenando ele, né? Que eles iam pagar caro no juízo. E não eram os que iam nascer, não, eram aqueles que estavam escutando ele falar. Então aqui nós observamos que o inimigo que o semeou é o diabo, oposição a Deus. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ou seja, em parte, no local, essa Bíblia aqui ela tem até uma linguagem tendenciosa, mas em parte é no fim do século, no fim dos séculos, no fim dos tempos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que ouça, né? Então veja que o reino, eles, para ter um pé de apoio de que o reino é a igreja, o reino onde Cristo reina. Aí, mas no fim do mundo, ele vai colher tudo que causa escândalo, que não presta de dentro da igreja. Tudo isso é mentira, enganação, porque esse reino que ele estava falando aqui era Israel, o seu povo eleito. Israel, como diz lá em Isaías, tu a quem chamei, entre os mais excelentes, chamei pelo teu nome a ti, te escolhi, não te rejeitei. O povo quebraram a aliança, quebraram o pacto, prevaricaram, provocaram a ira de Deus, pagaram caro com o juízo, mas o reino de Deus era Israel. Hoje nós somos criaturas, filho, porque ele é o pai da criação. Nós permanecemos como, né, criatura de Deus, que ele nos criou, e vivendo esta nossa vida aqui, dada por ele. Quando morreu, o nosso espírito vai para ele, que ele nos deu, vamos lá, mostra a Bíblia, soprou Deus o fôlego de vida no homem, o homem se tornou alma vivente. É esse fôlego que vai para Deus, que é o Espírito, o ar que ele nos deu. Então, neste pequeno comentário aqui meu, espero que você procure entender, você que assistir, procure entender este assunto que estou aqui a falar nesta noite. Rogo que todos tenham um feliz ano novo, a graça e a paz de Deus permaneça com os irmãos,
os irmãos que, na verdade, nós somos um grupo, né? A igreja sem parede, sem fronteira, onde tiver um que acredite nessa mensagem assim, nós somos a igreja, que não é igreja, né? Somos templo de Deus, habitar em nosso coração. Mas essas igrejas que tem neste mundo aí, não há uma real, é tudo falsa, né? Você sabe disto, que essas igrejas ainda tem pessoas dizendo que eles são eleitos, que eles são salvos, não são coisa nenhuma. São tudo enganados, como nós era. Agora que, com alguns irmãos de que somos eleitos para sair de lá do engano, né? Nós que vivemos a mensagem, procuramos entender, compreender, nos livramos desse engano e estamos aqui procurando ajudar quem está enganado, que não é fácil das pessoas compreenderem essa mensagem. Então, um abraço, graça e paz para todos.